Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta com mais um vídeo do PET Me Ajuda, hoje para falar um pouquinho sobre o Teorema do Confronto, também conhecido como Teorema do Sanduíche. Veremos, antes de mais nada, o que afirma o Teorema do Confronto. O Teorema do Confronto diz que, se tivermos três funções, g, f e h, de modo que f de x é sempre maior ou igual que g de x e menor ou igual que h de x, e também que o limite quando x tende a de g de x é L, e o limite quando x tende a de h de x é L, então, o limite quando x tende a de f de x também será L. Vejamos, agora, um exemplo de limite que pode ser calculado pelo Teorema do Confronto. O limite quando x tende a zero de x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x ao quadrado. Qual será que é o valor desse limite? Nós começamos, antes de mais nada, como em qualquer outro limite, tentando substituir o valor de x pelo valor limite. Trocando x por zero, temos que o nosso limite fica igual a zero ao quadrado vezes seno de 1 sobre zero ao quadrado. Como zero ao quadrado é zero, temos que o nosso limite é igual a zero vezes o seno de 1 sobre zero. Porém, não tem como calcular 1 sobre zero. Logo, o nosso limite chegou a uma indeterminação. Para resolver essa indeterminação, vamos usar o Teorema do Confronto. Vamos considerar que x ao quadrado, seno de 1 sobre x ao quadrado, é a nossa função f. Então, precisamos encontrar a nossa função g e a nossa função h. Ou seja, uma função que seja sempre menor ou igual que x ao quadrado, seno de 1 sobre x ao quadrado, e uma outra, a h, que deverá ser sempre maior ou igual que x ao quadrado, seno de 1 sobre x ao quadrado. Vamos ver como podemos achar essas funções. Lembre-se, primeiro de tudo, que a função seno é uma função limitada. Ou seja, para qualquer valor de x que escolhermos, seno de 1 sobre x ao quadrado será sempre menor ou igual que 1 e maior ou igual que menos 1. Podemos, agora, multiplicar todas as parcelas dessa nossa desigualdade por x ao quadrado. Lembre-se, como x ao quadrado é sempre maior ou igual que zero, isso não vai alterar nenhum dos nossos sinais de desigualdade. Desse modo, ficaremos com menos x ao quadrado, menor ou igual que x ao quadrado seno de 1 sobre x ao quadrado, menor ou igual que x ao quadrado. Mas assim, temos que a nossa função f de x igual a x ao quadrado seno de 1 sobre x ao quadrado é sempre maior ou igual de que uma g, sendo esta g menos x ao quadrado, e menor ou igual que uma função h, sendo essa função h, x ao quadrado. Encontramos assim o nosso g e o nosso h para o nosso Teorema do Confronto. Percebam também que o limite quando x tende a zero de menos x ao quadrado e o limite quando x tende a zero de mais x ao quadrado são ambos zero. Dessa forma, temos que o limite quando x tende a zero de x ao quadrado seno de 1 sobre x ao quadrado deve ser menor ou igual que zero e maior ou igual que zero. Como o limite quando x tende a zero de x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x ao quadrado deve estar entre 0 e 0, concluímos que esse limite é igual a zero. Assim sendo, encontramos o valor do nosso limite e note que se olharmos para o gráfico da função x ao quadrado seno de 1 sobre x ao quadrado junto com a função mais x ao quadrado e a função menos x ao quadrado, vemos claramente esse aspecto de sanduíche, em que a função x ao quadrado seno de 1 sobre x ao quadrado fica espremida entre as duas. Como ambas as funções tendem a zero, a nossa função não tem outra possibilidade senão tender a zero também. E é daí que vem o nome Teorema do Sanduíche, outro nome para esse teorema. É isso aí, meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela atenção. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque num vídeo futuro explicaremos o porquê o Teorema do Confronto é sempre verdadeiro.